Olá, pessoal! Nossas boas-vindas a mais um episódio do Videocast Diálogos, uma produção do Grupo Trama Reputale. Eu sou o André Versbicas, gerente de marketing da agência, e hoje vamos aproveitar o mês do orgulho LGBTQIA+, para falar sobre um tema que vai muito além da representatividade, do respeito e dos direitos: o impacto econômico da exclusão. Um estudo realizado pelo Banco Mundial aponta que a exclusão de pessoas LGBTI+, do mercado de trabalho custa ao Brasil 94 bilhões por ano. Isso equivale a 0,8% do PIB nacional. Esse dado nos obriga a olhar para a diversidade de outra forma. Quando pessoas são impedidas de estudar, trabalhar, crescer e ocupar espaços de decisão, não perde apenas quem é excluído. Perdem as empresas, perde a economia e a sociedade. Nesse episódio, vamos discutir como a pauta da diversidade evoluiu nos últimos anos, quais desafios ainda permanecem e qual é o papel das organizações e da comunicação na construção de ambientes mais inclusivos. No episódio de hoje, o custo da exclusão, o impacto da diversidade nos negócios, na sociedade e no futuro das organizações. E para me ajudar nessa conversa, eu tenho aqui comigo o Ricardo Salles, fundador e presidente do Instituto Mais Diversidade, atua há mais de 20 anos com a agenda de direitos humanos e empresas, já atendeu mais de 500 empresas nessa jornada e em 2025 foi considerado o profissional de diversidade mais admirado do Brasil. Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Lucas Nibering, Relações Públicas, graduado pela ECA, a Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, é mestre em Ciências da Comunicação, meu colega na agência, no Grupo Trama Reputale, atuando no Núcleo de Comunicação Interna. Bem-vindo. Obrigado, André. Prazer em estar aqui com vocês. Meninos, eu quero começar falando um pouco do estudo que eu tratei na abertura. Durante muito tempo a gente viu a diversidade tratada com essa pauta de direitos, de cidadania e, pelo menos para mim, foi uma surpresa ver esse recorte da exclusão, né, e da diversidade vinculada com esse impacto econômico. O que mais chamou a sua atenção, Ricardo, nos resultados desse estudo? Acho que primeiro vale destacar um pouco como foi feita essa pesquisa, porque aí a gente já tem informações interessantes. Esse é um estudo do Banco Mundial que foi levado a cabo no Brasil pela sociedade civil, e eu acho que isso não é pouco. O Banco Mundial tem uma metodologia, negociou a realização desse estudo com o governo brasileiro, mas quem levou o estudo adiante foi um conjunto de 10 organizações lideradas pelo Instituto Matizes e Instituto Mais Diversidade, que foram a campo em 2 momentos. Uma pesquisa que teve uma etapa quantitativa, quando a gente escutou 11.231 pessoas, e a etapa qualitativa, que foram os grupos focais realizados em São Paulo, Rio, Salvador e Belém. A gente foi a campo tentar justamente responder a essa pergunta: o que é que o Brasil perde quando exclui a população LGBTQIA+, do mercado de trabalho? A gente já podia intuir várias dessas questões que apareceram no estudo, né? Bom, as pessoas sofrem preconceito, elas podem ter eventualmente acesso a menos oportunidades, salários menores, mas a verdade é que a gente não tinha clareza, não tinha uma evidência clara da extensão desse problema, porque esse é um dos maiores estudos já realizados no mundo sobre a relação entre desenvolvimento econômico e cidadania LGBTQIA+. E ele mostra para nós exatamente o que você trouxe agora na abertura. A gente está sim falando de direitos humanos, é importante dizer isso, não estamos recuando nesse aspecto. É direitos humanos, é cidadania, mas é mais do que isso, é também o crescimento do país, a prosperidade econômica, de partilhar essa prosperidade com mais pessoas. O que chama mais a atenção, logo no primeiro momento, é o tamanho do número do preconceito, né? A gente verificou que o Brasil perde anualmente 94 bilhões de reais por conta da exclusão da população LGBTQIA+, do mundo do trabalho. Essa conta inclui a diferença salarial, porque a população LGBTQIA+, tende a receber menos do que a média da população exercendo o mesmo cargo, uma maior informalidade e um maior desemprego, dados que a gente pode
desmembrar mais adiante. Esse valor, 94 bilhões de reais, equivale a 0,8% do PIB do país. E eu acho que é um número tão grande que é impossível a gente falar dele sem trazer alguma ordem de grandeza, sem fazer alguma comparação, né? Então vamos a ela. 94 bilhões de reais equivale a aproximadamente 60% do orçamento do Bolsa Família, que é o maior programa de transferência de renda do país. 94 bilhões de reais é dinheiro suficiente para garantir transporte público gratuito para toda a população brasileira. Hoje existem nas câmaras, nas assembleias e mesmo a movimentação mais discreta no Congresso Nacional dos movimentos a favor do passe livre, né? Movimentos para discutir a circulação sem custo nas cidades. Esses movimentos estimam que garantir ônibus, trem, metrô, balsa, qualquer tipo de transporte público gratuito para toda a população brasileira custaria 76 bilhões de reais. Se o Brasil perde 94, o que a gente está dizendo é, com o que se perde com a exclusão de pessoas LGBTQIA+, daria para garantir transporte público gratuito para toda a população e ainda sobraria troco. Acho que você tocou num ponto interessante, né, que diz respeito à empregabilidade, à média salarial. E aí, acho que do ponto de vista da interseccionalidade, tem uma questão dentro da própria comunidade LGBTQIA+, que é o quanto existe uma hierarquia de marginalização também, né? Então, por exemplo, um homem branco, homossexual, cisgênero, ele vai ter uma inserção melhor no mercado de trabalho, né? Por outro lado, uma mulher transgênero ou uma travesti vão ter mais dificuldades, não só de se inserir no mercado de trabalho, mas também porque existe há barreiras, né, de acesso à educação, de formação profissionalizante, que dificultam esse processo, né? E aí, nesse sentido, o que o estudo consegue mostrar pra gente que poderia ser uma ação, assim, né, de inclusão dessa parte da comunidade que é ainda mais marginalizada, né? Que também eu acho que está ligada ali dentro das organizações numa equação de capacitação, tempo e produtividade, né? Porque elas precisam de, às vezes, um período mais longo para se desenvolver, né? E para, digamos assim, amadurecerem profissionalmente, né? Então, fazendo esse cruzamento dentro da própria comunidade, né? O que você acha que o estudo aponta, assim, né? Que a gente até poderia... e aí falando do ponto de vista de comunicação interna, mas a comunicação corporativa de modo geral, né? Como a gente poderia também atuar nisso de uma forma mais efetiva. Sim. Olha, o que a gente verificou é que todo mundo dentro da comunidade está sujeito ao preconceito. Eu acho que esse é um primeiro ponto para a gente pacificar aqui dentro. É evidente que alguns grupos da comunidade estão ainda mais sujeitos, mas isso não exclui o fato de que o preconceito atinge a todas as pessoas, não da mesma maneira. Os números que a pesquisa mostra vão na linha do que você comentou. A gente verificou, por exemplo, um aspecto relacionado à diferença salarial, que para mim é das maiores injustiças que a gente pode ver no mercado de trabalho, porque diferença salarial é comparar o que é possível de ser comparado, ou seja, duas pessoas que exercem a mesma atividade. Quem está nos acompanhando, eu tenho certeza que consegue imaginar quão injusto é isso, né? Pensar em duas pessoas que fazem exatamente o mesmo trabalho, receberem remunerações diferentes por conta do preconceito. E a gente verificou que quando se trata, por exemplo, de um homem gay branco, ele tende também a receber menos do que a média da população. É uma diferença que gira em torno de 6% a menos. Mas quando a gente vai para um outro extremo e olha, por exemplo, para as mulheres LGBT, lésbicas ou negras, a diferença chega a 14%. Ela é mais do que o dobro. Daí que nós tiramos, então, essa média de que, na média, uma pessoa LGBTQIA+, recebe 9% a menos do que uma pessoa que não faz parte da comunidade no mercado de trabalho, desempenhando a mesma função. Isso aponta para nós a necessidade justamente de olhar para a diversidade dessa maneira interseccional, como a gente fala, né? Quer dizer, eu olho sim para as identidades sexuais, para
orientação sexual, identidade de gênero. Mas, se eu intersecciono, se eu acrescento à conversa os marcadores de raça, de gênero, de classe, de condição de deficiência, de territorialidade, porque faz muita diferença na hora de conseguir um emprego, o CEP dessa pessoa. É o famoso mora muito longe, talvez não vai chegar no horário, ou então aquelas decisões que as pessoas tomam paternalistas, né, que parece que vai até proteger a pessoa, mas prejudica. Como é que eu vou trazer essa pessoa para cá? Ela vai gastar 2 horas no transporte, a vida dela vai ficar muito difícil. Difícil é não ter emprego, né? Mas a gente sabe que a territorialidade também é um aspecto que exclui bastante. Então, sem sombra de dúvida, a gente não consegue fazer uma avaliação de qualidade sem olhar para esses recortes todos na comunidade que vão aparecer não só na diferença salarial, mas na própria experiência com o preconceito. A gente viu, por exemplo, que de 40% a 70% das pessoas já precisaram ocultar sua identidade no mercado de trabalho. É um número assustador, né? Quando a gente pensa, por exemplo, do ponto de vista de produtividade. Como é que você vai ser produtivo numa empresa se você está com a cabeça se escondendo, né? Gastando uma parcela do seu tempo preocupado em ser reconhecido. E a gente sabe que é cruel você precisar mimetizar um personagem para qualquer pessoa, mas é ainda mais cruel para uma pessoa trans, porque a gente está falando da identidade de gênero, algo que muitas vezes não é possível de ser escondido, não deve ser de maneira nenhuma, mas não é possível, é doloroso. Então uma análise interseccional sempre vai trazer para a gente respostas melhores, você tem razão. É por isso que você falou no começo sobre mundo do trabalho e não mercado do trabalho, né? Porque daí você amplia todas essas barreiras, né? Quando você fala do mundo do trabalho. É isso, amplia, porque a gente não está falando apenas do mercado formal, né? A gente está falando também do mercado informal. O que a gente verificou, por exemplo, quando olhamos para mercado formal? O Brasil está vivendo agora um dos menores índices de desemprego da história. Esse é um dado que por si só merece ser problematizado, porque isso está diretamente relacionado ao aumento da informalidade. Mas o fato é que o número cru do IBGE, de abril de 2026, é que o Brasil tem 5,8% de pessoas desempregadas. Na população LGBTQIA+, dá 15%, ou seja, é mais do que o dobro. Mas a gente verificou isso também na informalidade, que são as pessoas que, eventualmente, algumas delas, talvez a gente possa, de fato, chamar de empreendedores, empreendedoras, mas não é a maioria dessas pessoas, né? A gente está falando, na maioria das vezes, de subemprego, de pessoas que estão ganhando a vida como podem na economia dos aplicativos, fazendo entregas, vendendo alguma coisa que se produz dentro da própria casa. Essa informalidade, ela também é maior dentro da nossa comunidade. E o que é ruim de ter um aumento, um número maior de informalidade? Se você é informal, você tem dificuldade, por exemplo, de acessar crédito. E microcrédito no Brasil, gente, é uma coisa absolutamente fundamental, sabe? Quem conhece o tema sabe o milagre que as pessoas conseguem fazer quando ganham um incentivo de R$1.000. R$2.000. Quem faz bolo, quem trabalha com comida, sobretudo, acho que são os exemplos mais comuns, mas também quem trabalha com beleza e que com esse valor consegue comprar um produto a mais, consegue dar um gás para uma ocasião como o Dia dos Namorados, Natal, alguma coisa assim. A informalidade ela é maior na nossa comunidade. Então isso vai dificultar o acesso a crédito, vai deixar uma parcela importante da nossa comunidade sem as garantias sociais, porque se ela está informal, ela não está pagando, por exemplo, a previdência social. E aí, se acontece algum acidente, alguma coisa assim, tanto ela quanto a família fica desamparada. Eu quero tocar aqui num ponto do ciclo da exclusão que o estudo apresenta, né? Ele tem 5 drivers, vamos dizer assim, 5, é uma jornada, né, que começa pelo preconceito, Sim. que aí cria um ambiente hostil para essa pessoa. O fato da ocultação, né, dele se esconder, de esconder a identidade. Aí isso causando estresse, saúde mental. E aí, Lucas, eu queria te envolver aqui nesse item da saúde mental e depois da queda da produtividade e engajamento, que tem tudo a ver com comunicação corporativa, interna e com... Essa temática está muito atual no universo da comunicação interna, né, da comunicação corporativa, até que isso gere uma saída forçada, né? Isso é esse ciclo vocês
detectaram a partir dessa pesquisa. Porque... quer dizer, sabíamos disso, mas ele ficou mais formatado, é isso? É isso, é bom esse teu ponto, porque muitos dos dados da pesquisa, eles são até intuitivos. A gente sabe que o preconceito é grande, a gente sabe que ele causa prejuízo, mas é importante materializar esses dados. Materializar por quê? Para que a gente possa, numa ponta, dialogar com o setor empresarial, nessa perspectiva de produtividade, né, do que a gente perde quando uma parcela da população fica de fora, mas também para que a gente possa dialogar com o Estado. Tem uma dimensão da pesquisa que é muito interessante, que, por exemplo, é a da renúncia fiscal. O governo, o Estado, deixa de arrecadar por ano 15 bilhões de reais por conta da exclusão. Ou seja, as pessoas que estão recebendo salários menores, as pessoas que estão na informalidade, as pessoas que têm menos poder de consumo, tudo isso vai estar relacionado a menos pagamento de imposto, uma quantidade menor que vai fazer o Estado arrecadar menos e, portanto, ter menos recursos para investir em política pública. Mas sobre o ciclo especificamente, ele começa bem antes. A gente sabe que ainda é comum no Brasil, em que pesem os avanços, e a gente vai ter oportunidade de falar sobre eles, porque é importante celebrá-los também, mas em que pesem os avanços, ainda é comum no Brasil que as pessoas sejam expulsas de casa por conta de sua orientação sexual ou, sobretudo, por conta de sua identidade de gênero, que é o caso de homens trans, mulheres trans e pessoas travestis também, né? Na sequência, essa exclusão vai ter continuidade no ambiente escolar. Existe uma taxa muito maior de evasão da população LGBTQIA+, da escola. E evasão é uma palavra que vocês sabem que ela deve ser problematizada, porque a gente está falando de expulsão. As pessoas LGBTQIA+, elas não saem da escola, elas são saídas. Elas não é possível continuar num ambiente escolar quando você está sujeito ao preconceito de forma sistemática, recorrente. Isso é muito violento e não pode ser naturalizado. E aí eu acho que a gente tem um ponto que é uma experiência compartilhada pela maioria absoluta das pessoas LGBTQIA+, né? É muito difícil você encontrar uma pessoa LGBTQIA+, que não tenha experiências duras de violência na escola. Eu digo violência porque acho que às vezes a palavra bullying sequer dá conta de alcançar o que a gente está falando, né? E o quanto ela carrega isso depois pro mundo do trabalho, a vida toda. As questões de autoestima, né? Autossabotagem, de se ver representado e presente, né? E pertencente, na verdade, a esses espaços, né? A necessidade de se provar o tempo todo. O impacto, inclusive, até para procurar emprego, porque o IBGE trabalha com um dado que se chama desalento. Desalento é aquele percentual da população que desistiu de procurar emprego. Esse número é muito maior na nossa comunidade. Olha que legal. Aí, por que a gente foi fazendo a pesquisa dos grupos focais? Porque se a gente pegasse apenas os dados mais frios de uma pesquisa quantitativa, a gente não chegaria ali nos detalhes das evidências. Nos grupos focais que a gente realizou em São Paulo, Rio, Salvador e Belém, a gente ouviu com muita frequência pessoas que nos diziam, sobretudo pessoas trans, eu preciso trabalhar, eu tenho necessidade, mas o processo de voltar a procurar emprego, ele me traz gatilhos imensos, porque eu volto a ser submetida àqueles rituais de humilhação pelos quais já passei uma vida toda, que são as empresas que dizem, puxa, mas que banheiro você vai usar aqui dentro, né? Ou então, você tem competência, mas será que meu cliente não vai ter nenhum tipo de ressalva? Esse é o tipo de ideia que eu acho que nos dá a oportunidade até de repensar essa lógica meritocrática que a gente ouve tanto no meio corporativo, né? Eu contrato pelo mérito, aqui dentro o que importa é competência. Será mesmo que se uma pessoa super competente chegou ali na final de um processo seletivo e, por exemplo, é uma travesti, será mesmo que ninguém na empresa vai naquele momento fazer uma ponderação e talvez voltar com aquelas frases do tipo, a gente não está preparado, o nosso cliente é muito conservador? Então vejam, não é mérito, é oportunidade e inclusão. Isso que a gente tem que promover. Lucas, antes de você entrar no ponto que eu falei que eu queria que você falasse, eu vou retomar, mas eu queria puxar esse gancho da fala final do Ricardo. É por isso que está dito no estudo que uma peça central de uma solução é o setor privado, né? Para olhar para recrutamento, retenção, promoção dessas pessoas. Perfeito. O setor privado, ele tem grande potencial de colaborar com essa discussão para diminuição dos preconceitos e de extrair vantagens competitivas daí, né? Olha, gente, quem tem uma oportunidade na vida e sabe que aquela oportunidade pode ser a única, agarra com uma vontade, com uma disposição que é bonito de ver. E
eu acho que é por isso que a gente tem que encorajar os empresários, os comerciantes, porque a gente não está falando aqui apenas de empresa grande, né? Sim. É de quem tem uma loja, um pequeno comércio, quem contrata e que pode dar uma oportunidade para quem quer trabalhar. E eu gosto muito também da pesquisa, gente, porque eu vou dizer para vocês o seguinte, eu trabalho com esses temas há mais de 20 anos, então eu já me deparei com todo tipo de situação. E eu tenho um hábito de conversar com todo mundo que está ao meu redor, né? Tô sempre ali tirando o termômetro da sociedade. E nas conversas que eu tenho muitas vezes com motoristas de aplicativo, com taxistas, às vezes eu me deparo com algumas pessoas mais conservadoras. Que quando eu falo o que eu faço, torcem o nariz, questionam um pouco. E aí eu sempre pego a via do trabalho. E eu costumo provocar dizendo o seguinte, mas espera aí, você está dizendo então que essa pessoa não deve trabalhar? Como é que ela vai sobreviver? Você está dizendo que ela não tem que ter trabalho, que ela não tem que ter condições de pagar as próprias contas, de alugar um espaço para morar. Eu nunca na minha vida vi alguém que dissesse, é isso aí. Não, sem oportunidade de trabalho. O argumento do trabalho é muito valioso para o brasileiro. A maioria das pessoas nessa hora repensa e diz, bom, pensando bem, eu não estou falando de ideologia, eu estou falando de respeito, eu estou falando de acesso à oportunidade. E agora a gente está demonstrando que essa, além de tudo, não é uma discussão só da comunidade LGBTQIA+. Nós falamos dela. Ela faz sentido para nós, mas quem está perdendo é a sociedade como um todo. Daí a importância de todo mundo se engajar. Eu acho que as organizações, em geral, elas, quando se trata de diversidade, equidade, inclusão, elas precisam entender que elas têm um papel cidadão, né? Esse comprometimento em construir um futuro mais justo, né? Que dê oportunidades para que todas, né? Todos possam se desenvolver. Ele evidentemente passa pela via dos negócios, mas eu acho que ele passa também pela vocação, pelo propósito, pelo compromisso que aquela empresa tem com a sociedade, né? Enfim. Do ponto de vista de comunicação interna e cultura, eu acho que tudo que a gente chama, né, de pilares de diversidade, especialmente nessas estruturações, né, dos comitês de diversidade, equidade e inclusão dentro das empresas, vale entender que eles são os marcadores sociais da diferença. E acho que lidar com a diferença, escolher o modo como se quer lidar com a diferença também é essencial, né? Porque você pode considerar a diferença um valor positivo, que você vai acolher e que vai trazer mais produtividade, que vai fomentar a inovação, né? Que vai te ajudar a avançar, inclusive na responsabilidade social, né? Ou você pode considerar a diferença um valor negativo e aí ir para a via da exclusão, né? Nesse sentido, eu penso que a comunicação, né, nas organizações, a comunicação interna, sobretudo, embora, né, elas não façam nada sozinhas, né, tudo isso passe por decisões estratégicas, então é necessário, né, que o apoio das lideranças ele seja verdadeiramente existente, né, eficaz, efetivo, enfim. Eu acho que às vezes a gente olha muito para campanhas educativas, né? Campanhas de conscientização, ou então de aumentar a representatividade nas peças, no que a gente cria, no que a gente produz, que é importante, né? Mas eu acho que falta, às vezes, dentro desse trabalho, essa capacitação, né, das lideranças para que elas sejam promotoras desses valores e para que elas saibam, né, e consigam abraçar a diferença enquanto um valor positivo. E pensando, né, em todas essas experiências, Ricardo, que você citou, né, na escola, na família, né, no ambiente doméstico, no trabalho, na ocupação de outros espaços, acho que inclusive os espaços de lazer, né, os espaços culturais, é importante criar um ambiente seguro. Eu acho que uma empresa pode se dizer verdadeiramente inclusiva quando ela cria um ambiente seguro, né? Livre de retaliações, onde as pessoas se sintam confortáveis para expressar o que elas pensam, quem elas são, claro, né? Com respeito, de uma perspectiva dialógica, né? Num posicionamento ali de verdadeiramente querer dialogar, né? De escuta, de trocas, né? De um aprendizado
aprendizado mútuo, assim. E eu acho que a comunicação interna, ela tem esse papel também, né? De criar esses rituais, de criar essas oportunidades, né? De, enfim, acho que de conectar, né? Porque quando a gente se conecta com o outro, quando a gente está disposto também, né, a aprender, a gente consegue desmistificar, né, muito do que o conservadorismo mesmo traz, né, de que a diferença, de que a diversidade, ela vai tirar espaço, quando na verdade isso se trata muito mais de abrir espaço, né, de abrir caminhos. E você trouxe um ponto que eu acho super bacana, que é essa dimensão pedagógica da comunicação e a possibilidade, o potencial que as empresas têm de exercer um papel cidadão. Isso, para mim, é uma das maiores belezas desse trabalho. Porque, vejam, as questões de diversidade e inclusão, normalmente, não passaram pelas casas da maioria de nós. Eu não sei como é que foi nas de vocês, mas na minha, a gente não se reunia com 12 anos de idade na mesa para discutir o preconceito, né? Ao contrário. Hoje, a gente sabe que existem algumas famílias que fazem isso, mas num número muito pequeno e num movimento muito recente. Então, em casa isso não é discutido, e menos ainda no passado. Na escola, também não. Na universidade, gente, a gente viu só muito recentemente algumas universidades adotarem disciplinas voltadas à discussão de diversidade, de direitos humanos. Isso é um fenômeno muito recente. Então, o que acontece? Muitas pessoas chegam nas empresas sem nenhuma informação, sem nenhuma habilidade que foi construída ao longo da vida para lidar com a diferença. A empresa pode aí, então, exercer esse papel cidadão. E a comunicação, essa dimensão pedagógica que você chamou a atenção, que é a de educar as pessoas, que é a de formar, que é a de sensibilizar para o respeito às diferenças. Isso é uma das coisas que mais me nutre no meu trabalho, sabe? O presente que eu ganho é depois de dar uma palestra para 500, 1000 pessoas, forma uma fila no final de gente para conversar, e um feedback muito corrente é: hoje vou ter uma conversa lá em casa. Vou falar com meu marido, com a minha esposa, vamos reunir as crianças, os adolescentes, vamos falar alguma coisa sobre o quê? Respeito. É isso que a gente está falando, é respeito. Vejam como a gente está voltando ao mais básico e essencial. Tratar os outros como a gente gostaria de ser tratado e trabalhar ativamente para que todo mundo tenha vez e voz na sociedade. Bom, parabéns pela iniciativa do estudo. Eu quero... a gente está fazendo a nossa parte aqui, gravando com você. Vamos fazer com que esse material circule o máximo que a gente puder. Mas eu queria te ouvir o que mais a gente precisa fazer para esses dados chegarem nas mãos de governantes, de secretarias de governo, de profissionais das empresas. O que mais a gente precisa fazer para esses dados alcançarem um número maior de pessoas? Ele está disponível? As pessoas podem baixar? O que mais a sociedade precisa fazer para isso ficar mais público ainda? Maravilha, acho que o estudo está sim disponível. Existe um site que se chama custodaexclusãolgbti.com.br. Lá é possível verificar tanto no website os principais gráficos e informações, como baixar o PDF completo que traz a metodologia da pesquisa e os resultados de maneira mais detalhada. Esse é um estudo que tem que circular nos mais diferentes espaços. Então, eu acho que ele tem que ganhar circulação na academia, nos movimentos sociais, no ambiente corporativo, nos espaços de governo, na cena internacional, quando a gente pensa, inclusive, em relações diplomáticas, né? Entre financiadores de organizações sociais, porque, volto a dizer, é uma pesquisa do Banco Mundial que foi realizada pela sociedade civil brasileira. São 10 ONGs, essas mesmas que são tão criminalizadas hoje por uma parcela de políticos retrógrados, né, reacionários, que criminalizam o trabalho da sociedade civil. Foram elas que foram a campo para levantar esse dado. E essas organizações, vocês sabem muito bem, vivem à míngua. Porque a gente entrega um estudo desse grau de potência e no mês seguinte muitas dessas organizações não têm como seguir pagando suas contas. Então é importante também quem nos acompanhe aqui como pessoa física, que se engaje com a sociedade civil como voluntária e como organização, que participe fazendo doações, aportes, se articulando com
essas organizações. E sem dúvida, eu acho que num ano eleitoral, como o que a gente está vivendo, é muito bom se apropriar desses dados e na hora de escolher ali quem é o seu candidato ou candidata, escolher quem pode, inclusive, olhar para o desenvolvimento econômico dessa forma mais ampla e inclusiva. A gente tem assistido movimentos de resistência, né? De muita polarização, até mesmo de recuo de algumas organizações, né? De um tempo para cá, esse cenário político. Vocês têm falado de ambiente seguro, tudo isso a gente sentiu um recuo, né? Na visão de vocês, é fato mesmo? Houve um recuo da disposição das empresas em sustentar ou de reduzir agendas de diversidade? Isso aconteceu mesmo? É sentido? Esse é um movimento que começou muito forte nos Estados Unidos, então eu vou dar um passinho para trás só para a gente entender um pouco da dinâmica dele. As ações afirmativas são mecanismos provisórios para correção de injustiças históricas. Exemplo, cotas na universidade. Mais um exemplo, uma delegacia que trata de crimes contra a mulher, né? São exemplos de ações afirmativas. Essas ações afirmativas começaram nos Estados Unidos na década de 60, naquele cenário de sociedade ainda muito dividida, né, por conta do preconceito racial, e lograram êxito lá nas décadas seguintes. Há alguns anos atrás, a Suprema Corte dos Estados Unidos, já com maioria conservadora, se debruçou sobre as ações afirmativas nas universidades e decidiu pôr fim a elas. Por analogia, isso criou uma preocupação no meio corporativo. Quer dizer, bom, se agora não pode mais falar sobre isso nas universidades, talvez não possa se falar também dentro das organizações. E começou ali um primeiro movimento de empresas preocupadas se tinham legitimidade, amparo legal para falar sobre o tema ou não. Até que o Trump assumiu e no seu discurso de posse, no dia 5 de janeiro de 2025, dedicou uma parte importante do seu discurso a criticar as ações de diversidade e inclusão. A gente pode dizer que nos Estados Unidos o Trump criminalizou as iniciativas de diversidade e inclusão entre as empresas que prestam serviço para o governo. E aqui eu acho que já vale uma primeira ressalva em relação ao que você comentou. O que a gente tem de dados recentes, tem uma pesquisa recente agora do Catalyst, junto com a NYU, que é a Universidade de Nova York, mostrando que houve recuo nos Estados Unidos entre as empresas que prestam serviço para o governo, porque aquelas que continuam trabalhando com diversidade e inclusão iam perder seus contratos, mas houve avanço entre aquelas que não têm contratos com o governo. O fato é que isso é do contexto externo, mas acabou nos atingindo. É importante, no entanto, a gente não importar uma crise que não é nossa. Se lá nos Estados Unidos esse debate começou a partir de uma perspectiva legal, aqui é justamente o contrário. O Supremo Tribunal Federal já se debruçou mais de uma vez sobre as ações afirmativas, declarando que elas são completamente legais no Brasil. Um exemplo que eu gosto de dar, porque eu acho que ele é muito certeiro. O regime de cotas no Brasil nas universidades, ele tinha a previsão de durar inicialmente 10 anos. Pois bem, ele foi renovado por mais 10 anos durante o governo Bolsonaro e sem nenhum debate com a sociedade. Ou seja, parlamentares de esquerda e de direita fizeram um acordo e simplesmente renovaram. Por quê? Porque sabem que isso é consenso na sociedade brasileira. A gente é a favor desse tipo de iniciativa. Então, as empresas no país, elas têm plena autonomia e segurança jurídica para trabalhar o tema diversidade e inclusão. No entanto, a gente muitas vezes tem uma postura algo colonizada que nos leva não só a copiar o que de bom vem lá de fora, o que não teria problema nenhum, né? O que está sendo feito de bom lá fora, bora trazer para cá, adaptando. Mas parece que a gente tende a copiar também o que de ruim está acontecendo lá fora, certo? Não faz sentido absolutamente nenhum o discurso que a gente ouve de mas os Estados Unidos pararam. E aí, meu caro, parou e a gente aqui vai parar também algo que está funcionando bem? Não tem sentido. Então a gente percebe que, de fato, algumas empresas desaceleraram os seus investimentos no tema, sobretudo as de origem norte-americana. As internacionais e as globais, as multinacionais de origem americana, algumas delas reduziram seu investimento. É importante problematizar esse ponto também, porque o Brasil tem várias legislações a respeito. Lei de cotas para pessoas com deficiência, então é preciso ponderar. Não é um copia e cola do que é feito lá. Elas têm que se adaptar ao contexto nacional e à legislação local. Ainda assim, algumas desaceleraram. Mas vocês sabem que eu tenho
olhado para o momento atual como um momento de depuração. É o clássico momento de separar o joio do trigo. Aquelas empresas que estavam pelo oba-oba, que estavam pelo close, que estavam ali tentando apenas conseguir... Mudar o logo, né? No mês de junho, colocar a bandeira no fundo da logomarca. Quem estava ali apenas para conseguir algum ganho de imagem... saiu. Já não está na discussão. E vejam, e é uma conta que você como comunicador também me ajude até a entender isso, porque eu não consigo entender como é que essas decisões são tomadas. A gente viu, por exemplo, nesse ano, que 60%, a parada LGBT de São Paulo perdeu 60% do patrocínio. E eu fiquei olhando para esse número, assim, de uma maneira muito... intrigado mesmo, porque eu pensava, uma empresa que patrocinou a parada em 2025 e optou por não patrocinar em 2026, ela apareceu sim, mas de forma negativa. Talvez se ela tivesse mantido o patrocínio à parada, ela já tem a experiência do ano anterior e nós não temos notícia de nenhuma marca que foi cancelada no ano passado, certo? Nenhuma das marcas que patrocinou a parada no ano passado foi cancelada, diminuiu vendas, perdeu valor na bolsa. E aí ela chega em 26, ela tira o patrocínio e apareceu justamente por ter tirado. Então é um tipo de decisão que não faz sentido nenhum do ponto de vista de comunicação, mas também não faz sentido do ponto de vista de produtividade, de resultado para a organização e de um último ponto que eu acho importante acrescentar, que é o das mudanças geracionais. No Brasil, infelizmente, a gente não tem uma variedade tão grande de pesquisas, mas estudos nos Estados Unidos, por exemplo, mostram que entre a geração Z, esses jovens aí de até 24, 25 anos, mas que vêm conquistando cada vez mais espaço no mercado, pelo menos 30% se reconhece como parte da comunidade LGBTQIA+. Quando a empresa recua, quando a empresa deixa de trabalhar com esse tema, qual é a mensagem que ela está passando para esses funcionários que ela tem interesse em recrutar, para pessoas que ela tem interesse em trazer, que o tema não é importante, que lá dentro não é um espaço seguro. Então, eu acho que aí também tem um cálculo míope. Quem está deixando de investir em diversidade, preocupado em agradar uma minoria tremendamente barulhenta, né? Barulhenta a ponto de fazer acreditar que são muito mais do que efetivamente são, vai perder a oportunidade de continuar se conectando com novos talentos e também com novos perfis de consumidores. Mas acho que tem uma questão, assim, que talvez essas empresas que acabam ou abandonando ou colocando os programas de diversidade em segundo plano, elas nunca de fato tiveram uma convicção, né, de que isso traz resultados, né? Talvez, é justamente o que você falou, é um cálculo míope, né? Elas não olham para isso a partir de uma perspectiva de geração de valor, né? E aí isso desemboca justamente nesses ruídos de imagem, né? Porque especialmente no Brasil, eu acho que existe sim uma cobrança forte, não só em relação às empresas, mas sobretudo no que diz respeito às políticas públicas, né? Mas acho que esse barulho, né, também gera um certo medo, um certo receio, porque não existe um posicionamento enfático, né, de defesa da diversidade e dos grupos minorizados por parte, né, dessas empresas que acabam se resignando, né? Por outro lado, eu acho que essas tentativas de reversibilidade do que foi conquistado também, em alguma medida, elas são inócuas, né? Porque os avanços, eles continuam lá, né? Quem experimentou esses avanços e quem participou deles vai seguir, né, lutando, cobrando, né, tudo isso. E nesse sentido, eu acho que a gente consegue ver bastante como essa história também ela não é linear, né? As coisas vão, voltam, as coisas entram em segundo plano, mas as pessoas, os movimentos, os congressistas, as instituições, as organizações que realmente se importarem, que quiserem exercer esse papel cidadão, elas vão atuar, nem que seja nas trincheiras, né? Não, assim, mas eu acho que é uma lógica esvaziada de sentido você deixar de investir, né, e de fomentar a diversidade, porque você deixa de
estar presente, né, assim, enquanto uma potência social também, né? E é isso, né? Perde sim a atração de talentos, perde sim inovação, perde sim humanidade, né? Em conexão com essas pessoas, né? Exatamente. São marcas que precisam se conectar com pessoas, né? E você dá as costas para uma população tão grande. Perfeito. Né? Você reforça ainda mais todo aquele ciclo de exclusão que a gente está falando, né? Acrescenta mais um ponto ali, né? E isso mancha a reputação, inclusive, acho que principalmente para quem tá dentro, né? Porque você tá ali acreditando naquilo de alguma forma, às vezes também desacreditando, né? E quando você vê que esse lastro de fato não existia, né? Ou ele não vai ser levado adiante, quando, né, talvez esse empenho ele tenha deixado ali de estar em evidência, né? Você automaticamente acho que também deixa de ver valor naquela cultura, né? O que vai diminuir o engajamento, né? Esse ponto que você está trazendo me trouxe aqui algumas memórias de situações que foram compartilhadas comigo recentemente em algumas empresas norte-americanas que sobretudo empresas de tecnologia norte-americanas, que passaram os últimos anos dizendo para os seus colaboradores: nós acreditamos na diversidade, né? Criem seus grupos de afinidade, nós investimos em vocês. E depois do dia para a noite, as pessoas se viram submetidas a situações muito constrangedoras. Eu ouvi de muitas pessoas que trabalham em empresas americanas relatos de: puxa, eu estava há anos trabalhando no grupo de afinidade, de repente saiu um memorando do RH e no minuto seguinte as iniciativas estavam paralisadas. Alguém me contava, o RH foi pessoalmente ao banheiro masculino remover os absorventes, porque havia absorvente no banheiro masculino, pensando em homens trans. Imagina o grau de violência disso. Qual é o recado que essa empresa passa para esse colaborador? Muito possivelmente, grande parte deles está procurando um trabalho, porque se sentiu enganado. A promessa da comunicação não foi cumprida. Eu quero puxar um gancho da geração Z que você comentou. Nós participamos de um movimento bem interessante recentemente com estudantes da ECA, USP, em parceria com a professora Maria Aparecida Ferrari, que vocês dois conhecem, já trouxemos ela aqui. Esses jovens, por conta de uma atividade da disciplina que a professora Maria Aparecida conduzia, desenvolveram um e-book que tratou de diversidade. Foi uma iniciativa da professora em conjunto com esses alunos, todos dessa geração, e ele aborda 8 dimensões da diversidade. Enfim, você participou do evento de inauguração, de lançamento, viu o material, né? Ele traz questões de novelas, jogos, livros, faz uma correlação bem legal, conceitual, com o uso prático da diversidade. Eu queria entender de vocês o que mudou na percepção dessa nova geração em relação à diversidade e inclusão. Você já comentou que um ponto é que eles se identificam, já é uma coisa, né? Mas eu queria te ouvir, assim, naquela fila que você falou que forma quando você termina a palestra, esses jovens, eles estão lá e eles falam o que pra você? O que mudou dessa percepção? Olha, eu acho que mudaram várias coisas na sociedade e num intervalo relativamente curto de tempo. Então, de novo, vamos apontar os problemas, mas também sem perder a capacidade de celebrar os avanços que aconteceram, né? Nesse ano, por exemplo, 2026, a gente celebra 15 anos. Estamos debutando desde que o STF autorizou as relações homoafetivas no Brasil, né? A legalidade das uniões homoafetivas, e depois, por extensão, em 2013, o CNJ legalizou os casamentos, né, homoafetivos no Brasil. Tudo muito recente, mas uma jornada de conquistas que é importante e do qual, para qual vários de nós lutamos e do qual vários de nós somos beneficiárias, né? Esse trabalho da ECA, ele me emocionou, assim, de forma muito especial, porque eu fiz minha formação na ECA inteira e eu me formei na ECA há quase 20 anos fazendo um trabalho de conclusão de curso sobre diversidade. E eu me lembro que naquela época não existia livro no Brasil sobre o tema e não havia na área da comunicação nenhum trabalho feito sobre o assunto. O que eu tive foi uma professora, a professora Mariângela Rassuani, que está lá até hoje, né, que me adotou e falou: olha, parece que é interessante esse seu trabalho, então vambora.
eu comprava uns livros pela Amazon, que tinha que se chegar, né? E não tinha Kindle, então eles chegavam os livros físicos em casa, eu comprava o que a grana permitia comprar e fiz um TCC há quase 20 anos sobre esse tema. Saber que tanto tempo depois, 2 décadas depois, até por iniciativa e por desejo desses estudantes, o tema vem sendo pautado na sala de aula, me traz muita alegria. E isso é um reflexo direto da presença da diversidade na sala de aula. Porque quando eu estive na ECA, e isso não é uma crítica pessoal à universidade, é uma crítica à estrutura, quando eu estive na ECA, apenas eu e mais uma pessoa da nossa sala vínhamos de escola pública. Eu não tive durante os meus 4 anos de formação na graduação e durante os anos de mestrado, nunca nenhum colega negro, muito menos algum colega trans. A gente sabe que a universidade pública hoje ainda não é o retrato da nossa população, mas ela mudou já. E é a presença da diferença, é a presença da diversidade que começou a pautar novos debates em sala de aula. A gente começou a ver na universidade, eu me lembro na época do meu mestrado, há 10 anos atrás, a gente começava a ver algumas mulheres querendo falar de gênero, depois a gente começou a ver algumas pessoas LGBTs mais confortáveis para sair do armário e falarem de suas experiências, mas a gente não via, por exemplo, o tema racial, porque não tinha pessoas negras. Aí depois que vem a política de cotas, outros temas podem aparecer. Então, celebro muito isso, sobretudo pela dimensão que você comentou, que é o fato de ser um trabalho que tem uma parte teórica, é uma palavra que eu acho que não descreve bem, né? Sim. Porque tem a coisa conceitual, mas tem isso que você comentou de jogos, de citação de filmes, novelas, o que torna muito mais próximo da realidade, mas também o lado mão na massa, né? Uma cartilha que traz evidências e que ajuda as pessoas a colocarem aquilo na prática, nas suas famílias e também no dia a dia. Em relação aos jovens, olha, eu só acho que é um tipo de ideia que a gente tem que ter cuidado para elaborar, porque eu ouço de algumas pessoas muito aquela ideia da bala mágica, né? Não, essa nova geração, eles já vêm prontos, eles sabem tudo, tal. Bom, devagar com o Andor. Adoraria que fosse assim. Reconheço que são pessoas que têm muito mais informação do que nós tínhamos nas gerações anteriores, né? E que muitas fazem muito bom uso disso, mas infelizmente as pesquisas não nos autorizam a dizer que estamos caminhando rumo a um mundo colorido e cor-de-rosa. O que a gente percebe nas pesquisas hoje é meninas cada vez mais progressistas, como uma consequência até das discussões sobre feminismo, mas o mais preocupante, meninos cada vez mais reacionários. Eu vou usar essa palavra aqui porque reacionário não é a mesma coisa que conservador. Eu estou dizendo de reacionário, o que vai, por exemplo, descambar nisso que a gente sabe que são os movimentos de masculinidade, red pills, essas coisas todas. Então, eu acho que para nós acende uma atenção especial, tanto para quem convive com adolescentes, seja pai, mãe, tios, né, padrinho, madrinha, o que for que seja, professor, seja para as empresas também, da necessidade de a gente olhar para a educação dos meninos e conseguir transmitir esses valores de respeito no momento em que muitos têm se sentido ameaçados pelas conquistas recentes de outros grupos e têm lidado com isso de uma forma bastante negativa. Porque eu acho que do mesmo jeito que nas relações étnico-raciais a gente precisa reconhecer também quais são as responsabilidades da branquitude no combate ao racismo e na, digamos assim, cessão de espaços, né? No compartilhamento de espaços, na verdade, para que todos possam ocupá-los. No caso dos meninos, né? Principalmente esses que estão ali dentro de uma ideologia reacionária, existe, talvez, né? Eu, pelo menos tenho essa percepção, eu não sei se ela se comprova na prática, a ausência da discussão sobre as masculinidades, né? Então, e aí eu lembrei agora de um exemplo, voltando para o mundo do trabalho, né? De uma professora de arqueologia que trabalhou por muito tempo em uma empresa de arqueologia, que comentou que ela tinha que seguir diretrizes explícitas de não contratar homens gays afeminados. Porque eles fugiam do estereótipo da hombridade,
né, que era necessária para as escavações dos sítios arqueológicos. O Indiana Jones. Exatamente. Tem essas referências culturais também, né, ainda. Então, eu acho que discutir, né, e dizer assim para um garoto jovem que ele pode sim chorar, que ele pode ser vulnerável, né, que ele fazer determinadas coisas não é coisa de menininha, o que já é um absurdo, né, a gente escutar, né, acho que isso também é fundamental, inclusive pensando em formação de lideranças, né, com certeza. porque essas pessoas chegam lá no futuro, se elas vão se engajar politicamente ou nos negócios, né, qual é o legado que elas vão levar adiante, né? Acho que também passa por pensar nisso. E é muito importante essa pauta na vida, né? A gente tá aqui focando no mundo do trabalho, mas é do berço, né? Esse assunto precisa estar mais presente, né? Na construção mesmo desses jovens. E ele nos faz melhor. Ele nos faz melhor como pessoas. A gente aprende com a diferença, a gente cresce na troca. Nenhum de nós é completo em nada, certo? O que falta em mim, como você pode complementar e por aí. E a gente vai crescendo como pessoas, vai crescendo como profissionais. É não ter medo da diferença, é aprender a valorizá-la. Mas a gente tem alguma dificuldade ainda de chegar nesse ponto, não é? Da diferença, do respeito. A gente ainda fica muito enviesado nessa coisa de menino-menina, azul e rosa. Tem isso? Tem uma dificuldade social, alguma questão que você enxerga? Eu acho que da gente ir para a linha do respeito, sabe? Porque isso aí fica uma discussão mais natural, talvez, nas famílias, etc. O respeito deveria ser o mínimo denominador comum, né? Disso que a gente está falando. Mas é isso, os estereótipos de gênero, eles ainda são muito fortes na sociedade, sempre estiveram aí, e hoje eles são muito alimentados por movimentos que são muito poderosos. E eu acho importante a gente falar brevemente sobre isso. Existe nesse momento, não só no Brasil, mas em outras regiões e aqui também, movimentos muito fortes que vêm cada vez mais desempenhando uma cruzada antigênero. Eu estou falando com vocês de organizações, a maior parte delas sediadas nos Estados Unidos e na Inglaterra, que contam com milhões e milhões de recursos para pautar a discussão antigênero, né? Existem algumas dessas organizações que têm sede própria em cidades como Genebra, Nova York, para fazer incidência direto na ONU e tentar impactar a votação de resoluções ou impedir qualquer tipo de avanço. Essa eu acho que é uma das principais discussões que a gente tem atualmente. O apelo a a gente brincava aqui do Indiana Jones, né? O apelo a essas imagens de masculinidade, a figura do que seria um homem tradicional, esses retiros que a gente vê, né? Venha aprender a ser homem. Ou, por outro lado, também o incentivo à figura da esposa tradicional, né? A hashtag Threadwife, que a gente vê tanto por aí também, infelizmente. Esses discursos circulam e hoje eles circulam anabolizados por recursos financeiros bastante parrudos. As organizações antigênero, infelizmente, têm muito mais dinheiro do que as organizações que trabalham pelo respeito e pela equidade entre as pessoas. Eu quero voltar aqui para o ambiente da empresa, então, e pedir uma ajuda para vocês. Como vocês ajudariam uma empresa a começar uma jornada séria de diversidade e inclusão? Alguém que está aqui nos assistindo e quer dar espaço. Tudo depende do tamanho da empresa, do mercado, da localização, mas vamos começar, acho que pelo básico, que são as intenções. A empresa vai mais longe quando ela faz algo que está diretamente relacionado aos valores dela. Quando é algo genuíno, que seja fácil de defender internamente, porque casa com os valores da empresa, a tendência é ela conseguir ir mais longe. E aí eu acho que para uma empresa grande ou até uma média, é importante ter atenção a dois pontos principais. Um deles é governança. É necessário entender nesse tema quais são as responsabilidades de cada área e também de cada pessoa. Do CEO,
a pessoa que está na base, o comitê de diversidade, o RH, os grupos de afinidade, quais são as responsabilidades de cada uma ali. E o segundo, além da governança, é justamente estratégia. Que caminho eu quero tomar? Quais são os meus objetivos com essa agenda? Porque, veja, tem algumas empresas que podem olhar para essa pauta e falar: eu quero chegar no nível de engajamento civil, eu quero mobilizar a sociedade para esse tema. Puxa, quem quiser fazer isso porque é genuíno e porque tem relação com o seu negócio, maravilha, mas não é todo mundo que vai chegar lá. E tá tudo bem também. A empresa pode chegar no sentido de garantir uma cultura inclusiva, garantir respeito, acesso, permanência, progressão para todo mundo, independentemente de sua origem. Mas não precisa ser uma grande empresa, né? Um exemplo que eu gosto de dar: você pode ter um mercadinho que está lá em Bauru, em qualquer lugar que seja. Esse mercadinho ele tem 5, 6 pessoas. É o dono ou a dona desse espaço chamar todo mundo para conversar numa manhã e combinar o jogo, dizer o que é permitido naquele espaço, o que não é. Porque vejam, a gente falou aqui antes que muitas vezes o preconceito é motivado por ignorância. E a gente tem que saber diferenciar o preconceituoso do sem noção. O sem noção a gente educa. O preconceituoso muitas vezes não vai ter jeito mesmo. Por que eu tô dizendo isso? Imagine a seguinte cena. Lá no mercadinho, numa cidade do interior, um casal homoafetivo tá de mãos dadas. Aí um cliente incomodado chega no segurança e fala: olha o que tá acontecendo ali. O segurança que não foi orientado para isso, ele pode, no momento seguinte, chegar naquele casal homoafetivo e falar: olha, tem gente incomodada, melhor vocês não darem as mãos. Isso não faz desse segurança necessariamente uma pessoa que é uma preconceituosa, sem chance de ser recuperada. Talvez ele não tenha sido sequer orientado, porque não passou na escola, não passou na família, a empresa não formou para isso. Para dizer que, por exemplo, olha, mão dada tudo bem, agora se tiver um casal que tá ali no canto do supermercado, numa cena tórrida, pouco importa, inclusive, se é homoafetivo, porque sendo heterossexual também não seria apropriado em público. É esse o tipo de conversa que tem que ser feita, e imagino que a comunicação tem um papel bem importante aí, né? Acho que a comunicação tem um papel de escuta, né, para ajudar as empresas a conhecerem esses públicos internos, né, e depois justamente em como elas vão construir essa reputação, né, que está diretamente atrelada à definição dos objetivos, né. Mas eu volto novamente ao trabalho com as lideranças, né? Acho que principalmente no Brasil, as lideranças têm um pouco dessa vocação de dar o exemplo, que é paternalista e que é aquela liderança afetiva, né? Então, nesse sentido, se elas não embarcarem nessa jornada, as coisas não vão para frente, né? E aí eu vejo que o papel da comunicação é participar também desse aconselhamento, mas que não é só uma responsabilidade da comunicação, né? Ela tem que vir do CEO. E acho que na sociedade a gente vê esses movimentos que começam de baixo e vão para as instâncias superiores, né? E talvez nas empresas isso tenha que acontecer também pelo caminho inverso. Porque se não existir um compromisso genuíno, né, isso tudo não se sustenta. Então você começa com muita ansiedade para fazer acontecer e depois você deixa para lá, né? Você acha que tem convicção, mas você perde a convicção, né? Acho que a gente, enquanto comunicadores, comunicadoras, né, a gente precisa desse papel de uma vigilância positiva, vamos dizer assim, né? De lembrar sempre desses compromissos que foram firmados, por que eles devem continuar e o que a gente está vendo também lá nas bases, né? Porque, e principalmente agora, né, que a gente voltou, né, a atuar presencialmente, que a gente está mais perto das pessoas, né? Acho que a gente tem esse trabalho fundamental também de escutar não só formalmente, mas informalmente o que está acontecendo, filtrar e entender como isso pode alimentar essas políticas de diversidade, equidade, de inclusão, né? E justamente construir, né, ajudar a construir e a sustentar essa cultura, né, de segurança, de ética também, porque eu acho que isso exige, né, uma ética em você
não é incentivar, né, mas você fortalecer, né, os direitos dessas pessoas de estarem ali na plenitude delas. Né? Você, com a sua experiência aí de mais de 500 empresas que você atendeu na sua consultoria, tem alguma prática que você tenha visto que as empresas realizam acreditando que estão promovendo a inclusão e gera pouco resultado? Não é esse o caminho? E aí, como você atua? Veja, eu acho que os erros mais comuns, eles vêm justamente quando as pessoas não são escutadas. Né? Não existe uma fórmula única para se trabalhar diversidade e inclusão e que vá funcionar para todas as empresas. A gente já atuou na Mais Diversidade ao longo aí de 10 anos em todos os ambientes que vocês podem imaginar. Ambientes fabris, ambientes industriais, regiões de negócios e muitas vezes tendo a bela oportunidade de quebrar a cara diante dos estereótipos. Né? Uma frase que eu ouço com muita frequência quando estou na Faria Lima é assim, falar com a gente aqui é fácil. Eu quero ver quando você estiver lá na fábrica. Aí, internamente, eu sempre completo. Vai ser fácil na fábrica. Também. Eu tenho certeza que lá é que vai ser mais fácil. Né? Sabe por quê? Porque muitas vezes, em ambientes mais populares, até o preconceito, ele é verbalizado. E a verbalização, ela dá a oportunidade de você incidir, de falar. Eu tô dizendo aqui o preconceito, mas talvez seja muito mais na categoria que eu brincava antes, chamando carinhosamente de sem noção. Aquela pessoa que faz um comentário, que pergunta mesmo, que fala, e aí você dá a chance de reunir o grupo, conversar. Será que é isso mesmo? Será que você tem razão? Será que vale para todo mundo isso que você está mencionando? E muitas vezes nos espaços muito que nós trabalhamos muito formais, né, os ambientes corporativos, muitas vezes sem muita personalidade, né, eles são espaços em que as pessoas aprenderam a se comportar de acordo com o teatro corporativo, né, então elas sabem o que é apropriado falar, o que não é apropriado falar, e você muitas vezes perde a noção de se a política de fato está avançando ou não na empresa. Então acho que escutar as pessoas da organização é um passo importante para garantir que se possam criar estratégias bastante adequadas àquela cultura, né, e aquele perfil. Um exemplo aqui, vai ter empresa que vai olhar para a questão da diversidade e vai dizer para os seus colaboradores, a gente acredita nisso porque é o certo a se fazer. Tem empresa que é assim. E vai defender, é o certo a se fazer. Para nós basta como argumento. Vai ter empresa que não, que ela vai precisar mobilizar os argumentos de negócio. A gente tem que fazer porque se eu contrato 20% a mais de tal população, o meu lucro cresce em tantos por cento. Pouco importa qual é o caminho narrativo que se vai escolher. O que importa é que as organizações desenvolvam, né, compromissos efetivos que passam sim pela contratação, mas também pela permanência dessas pessoas em ambientes seguros e pelo desenvolvimento, ou seja, oferecer oportunidades para que elas também possam crescer na carreira. Você deu 2 cenários, né? Um que a empresa está toda unida e nós vamos juntos nessa, e um ambiente mais hostil, sim, que a gente precisa lutar, né? E quem encabeça isso? Pela sua experiência, você percebe quais setores, quais tipos de profissionais? São os próprios LGBT que encabeçam isso? Ou é um RH, é a comunicação? O que você tem visto? Tem de tudo. E muitas vezes a demanda parte dos próprios colaboradores, o que eu acho muito interessante e muito bonito, né? Quando de forma até espontânea se cria na empresa um grupo de afinidade de qualquer tema, por exemplo, da comunidade e isso chega no conhecimento da gestão. E aí vem o famoso bottom-up, que não é só top-down, né? Vem a pressão da base dizendo, a gente está aqui, a gente quer ser escutado, a gente quer que esse tema seja trabalhado. Na maioria das vezes, o RH acaba atuando como uma espécie de maestro. É quem conduz essa discussão internamente. E eu acho que pode ser um modelo que funcione bem. Eu acho que o RH, a área de comunicação, também teria legitimidade para estar junto ali, atuando como maestro. Mas as empresas mais avançadas, elas conseguem também desenvolver com o tempo, porque isso não vem de uma hora para outra, um grau de autonomia em que a pauta, ela circula na organização de forma natural, né? O que eu quero dizer com isso é, diversidade não é uma finalidade em si mesma numa empresa, ela é um meio, então é importante que se o maestro for uma pessoa do RH, que ele ofereça ferramentas para que líderes de todas as áreas tenham autonomia no seu dia a dia para desenvolver ações, para trabalhar o tema, para tomar decisões em relação à contratação, sem sentir que está fazendo isso
só porque o RH tá ali no cangote a todo momento cobrando. A pessoa entendeu que aquilo faz sentido. Qual é a melhor maneira de se conectar isso? Com os valores da empresa. Né, com aquilo que a empresa entende de fato que para ela é inegociável, as suas principais crenças. E claro, lideranças que sejam vocais em relação ao assunto, isso é importante, não basta dizer que apoia, é preciso dar demonstrações concretas no dia a dia. E por fim, eu diria que o sistema de incentivos, porque o que muda a cultura de uma empresa não é a política é importante, mas a política é muito mais uma conversa de advogado, né? A política sem nenhum preconceito com os nossos colegas advogados, eles têm muito mérito e espaço nas empresas, mas é uma conversa necessária, importantíssima, mas é uma conversa de compliance, do mínimo que precisa ser feito, daquele documento que tem que estar redigido, porque se a gente for processado, a gente tem até como comprovar. Não é isso sozinho que muda a cultura, esse é o primeiro passo. O que vai mudar é o sistema de incentivo. Eu estou, por exemplo, associando pagamento de remuneração variável ao cumprimento de metas de diversidade e inclusão. Aí eu começo a mudar a cultura, né? Eu incentivo na minha matriz de competências comportamentos inclusivos. Da mesma maneira como a gente vai avaliar soft skills, como resiliência, né, como criatividade, eu também valorizo a dimensão do comportamento inclusivo. É isso que começa a mudar a cultura de uma empresa. Tem acho que a gente vê assim muito habitualmente, né, que todos os anos os colaboradores têm que passar por treinamentos de ética e compliance. Então, por que eles não passam também todos os anos por treinamentos de diversidade, equidade e inclusão? Né? Acho que justamente colocar isso dentro dessa matriz de avaliação de desempenho, né, também é muito importante. É muito importante e muito legal você falar isso, porque também tem um aspecto legal aí. De novo, eu acho que a gente vai mais longe quando está olhando para valores, mas o aspecto legal não pode ser desconsiderado. A gente tem 2 leis recentes no Brasil: a Lei da Igualdade Salarial entre homens e mulheres e a Lei de Combate ao Assédio. Essas 2 leis, elas falam da obrigatoriedade de treinamento recorrente em diversidade e inclusão. Sem falar na NR1, né, que trata de saúde mental e que traz isso também. Então vejam como a gente às vezes entra em polêmicas que são completamente estéreis. A gente não tinha sequer que discutir possibilidade de retrocesso dessa agenda no Brasil, inclusive porque as empresas no país, pouco importa a sua origem, o que importa é que elas atuam aqui, elas têm obrigações legais com esse tema que aparece nessas leis. Bom, a gente está chegando ao fim do episódio, mas antes eu queria ouvir uma mensagem final de vocês. Daqui a 10 anos, qual que vai ser o maior risco para uma organização? Não investir em inteligência artificial ou não investir em diversidade? E aí, Lucas? Olha, uma coisa que me preocupa muito, que eu acho que tem a ver com esse espírito do tempo também, é o esgarçamento das relações sociais, né? Eu acho que a gente se coletivizou muito, né, nos últimos anos. A gente avançou em muitas questões, né? E assim como o Ricardo disse, acho que a gente tem que celebrar tudo isso, porque celebrar tudo isso também é demonstrar a nossa força, que a gente continua aqui. Mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não perder a esperança também. E a esperança sendo justamente um recurso de seguir impulsionando as mudanças, né? Com essa pulsão de vida mesmo, de criação. E aí, eu acho que é mais arriscado não investir em diversidade do que em inteligência artificial, porque no fim do dia, a máquina, ela não tem capacidades inerentemente humanas de afetividade, inventividade e sensorialidade, né? Elas não estão aqui, nesse aqui agora em que a gente tá, né? Então, acho que esse repertório só a gente tem, né? E investir nas pessoas nesse sentido é fundamental. A gente não pode se furtar só, se reduzir só à razão instrumental, né? A gente tem que, na verdade, valorizar, né, e fortalecer as relações humanas.
Ricardo. Adorei o que você trouxe sobre essa esperança, né, em tempos melhores. A gente não pode deixar de acreditar. A gente hoje é bombardeado por todas as partes e o tempo todo de notícias ruins. O mundo vive um grau de instabilidade que provavelmente é inédito, né? A gente não consegue ter clareza de onde estamos pisando hoje, quanto menos ainda no que vai acontecer na semana que vem. É isso que a gente está vivendo agora. E acho que muitas dessas notícias, informações, elas têm o potencial e talvez até a intenção mesmo de nos desmobilizar, de nos fazer deixar de acreditar. Então é preciso celebrar nesse mês do orgulho as conquistas que já aconteceram, e eu adoro, gente, conversar com pessoas mais velhas. Eu tenho muitos amigos com mais de 60 anos e eles me energizam, porque eles olham para um trabalho como o que a gente faz hoje nas organizações e dizem, puxa, tô ouvindo bem aí você me dizer que tem dificuldades, mas 20 anos atrás, 30 anos atrás, isso era impossível. Então, que maravilha que tem gente hoje trabalhando por esses temas, né? E é aquela história, sem esperança a gente não levanta da cama de manhã, certo? Porque você coloca um pé na cama de manhã, no mínimo com a expectativa de que vai terminar aquele dia vivo e que vai construir boas relações ou descobrir coisas interessantes naquele caminho. Sobre a tua pergunta, se eu investir em inteligência artificial ou em diversidade, né? A consequência disso, eu diria que uma empresa que não olhe nem para uma coisa nem outra, ela vai sentir as consequências daqui a 10 anos fatalmente, na forma talvez de sequer estar viva, de sequer aparecer no mercado. Mas eu vou apostar na diversidade, porque eu acho, não só puxando a sardinha aqui pro meu lado, que existe uma relação de causalidade também. Sem investimento em inclusão, fatalmente essa empresa vai criar inteligências artificiais enviesadas e que não vão dar conta de dialogar com a sociedade, com a pluralidade de consumidores, de colaboradores, né? Então eu acho que seguir apostando na mudança social, no que a gente quer construir e nessa ideia de que direitos humanos caminham de mãos dadas com o desenvolvimento econômico. Quando a gente olha para esses temas sociais, a gente também está fazendo a nossa sociedade, o país crescer e prosperar, e essa riqueza pode ser compartilhada com todo mundo. Uma mensagem que a gente viu na pesquisa e que eu acho que é a mais importante de ser compartilhada é: quando o preconceito ganha, toda a sociedade perde. Isso aí. Ricardo, muito obrigado pela presença. Lucas, muito obrigado. E assim a gente encerra mais um episódio do Videocast Diálogos. Mais do que uma pauta de representação, diversidade, é uma discussão sobre o futuro, sobre inovação, competitividade e desenvolvimento humano. Se você gostou da conversa, não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, @tramacomunicação, e ativar o sininho para receber os episódios em primeira mão. Você também pode ouvir esse videocast na sua plataforma de áudio preferida. Agradeço a sua companhia e até a próxima.